nessas noites de quarta, que são esses estudos, relacionados ao aprendizado da palavra. E a mim foi dado essa temática, o papel, a importância da escola bíblica dominical em relação aos ataques que a igreja sempre sofreu, vem sofrendo e vai sofrer. Então eu quero tomar por base, vocês vão me ajudar aqui no decorrer da minha fala, mas eu quero tomar por base um texto que é conhecido, que está em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. Eu tomo ele como base, e aí nós vamos aprendendo juntos aqui, tá certo? A partir dessa temática. Está ali, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então nós estamos aqui diante de uma conclusão, uma consideração final desta carta do apóstolo Pedro, e nessa consideração final, ele nos exorta, nos instrui, nos aconselha a estarmos crescendo constantemente. Então a igreja, ela precisa crescer, e aí quando eu falo igreja, eu não me refiro a essa questão da arquitetura como instituição, mas igreja no sentido do corpo de Cristo, o organismo vivo, que se refere a cada um de nós. Provérbios diz que a vida do justo é como a aurora, que vai raiando, 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 até que se torne um dia perfeito. Quando Provérbios ele traz esse ensinamento, ele está falando exatamente isso que Pedro nos orienta, sobre o crescimento, a evolução, a progressão da minha espiritualidade. E essa espiritualidade que precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer, ela tem que ser uma espiritualidade saudável. O senhor está dizendo, irmão Adriano, que existe espiritualidade que não são saudáveis? Sim, porque o problema não é crescer, o problema é sobre o que e fundamentado no que e em que esse crescimento está acontecendo. Então tem muitos que crescem, mas crescem de forma errada, e esse crescimento não é um crescimento saudável. Então, o que ele orienta? Tem que haver o crescimento, mas esse crescimento tem que ser fundamentado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem que ser um crescimento saudável. E aí entra exatamente esta temática, que é a importância da EBD. A importância da EBD, tanto em relação a esse crescimento e em relação a esses ataques que a igreja sempre viveu. Os ataques que a igreja vive, eles são tanto externos como ataques internos. Quando nós falamos de ataques externos, fica muito óbvio, muito claro que são ações que não partem de pessoas que estão no nosso meio, mas pessoas que possuem uma outra, como é que eu posso dizer, uma outra origem, mas também existem ataques que são gerados no meio de cada um de nós, no meio da igreja. Por exemplo, as heresias, os falsos ensinamentos, os falsos profetas, os falsos mestres, falsos doutores. Então, todos esses ataques, eles surgem do seio da igreja, do meio da igreja. Não são situações que estão vindo de fora. É claro que de fora surgem ideologias que são contrárias às Escrituras. Existem perseguições que são físicas, perseguições
psicológicas, pelo fato de não aceitarem, de alguma maneira, a palavra de Deus. Então, de todas as formas, de todos os lados, a igreja, ela vai sofrendo este ataque, e não é um privilégio nosso, não é nosso, não é aqui do século 21, desse contexto em que nós estamos inseridos. Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, lá a partir do ano, ali no tempo do início da igreja, os anos 54, 58 depois de Cristo, houve uma grande perseguição externa, porque vinha de quem? Do governo, do Estado romano, que começou a tratar o cristianismo como uma religião ilícita e passaram a perseguir, de alguma maneira, a igreja. Então, isso é uma perseguição externa. E na mesma medida que Roma perseguia, na mesma medida que essa perseguição de Roma avançava, dentro da igreja também surgiam alguns ataques, que são as heresias, os fundamentalistas, os legalistas, os gnósticos e todo e qualquer tipo de falso ensinamento. Aí entra a postura dos cristãos, de se defenderem tanto daquilo que vem de fora, como daquilo também que tem origem no meio de nós. Quem está comigo e me entende, diga amém. E como se defender disso? Qual é a principal ferramenta, ou quais são as ferramentas que Jesus deixou, entregou à igreja, para que a igreja possa se defender de tais ataques? Repito, entra a EBD, porque a EBD é o departamento de uma instituição que tem como prioridade produzir o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Ela é um departamento de discipulado, de evangelização, mas também é um departamento, um mecanismo pelo qual aqueles que participam dela passam a ter conhecimento de quem? De Deus. Passam a crescer no conhecimento de Deus. Então, ela é uma promotora do conhecimento de Deus. E eu preciso conhecer Deus. Eu preciso ter este conhecimento de Deus para viver a partir daquilo que eu conheço. Vamos lá? Existe a teoria e a prática. No Evangelho, teoria e prática são indivisíveis. Eu tenho que praticar aquilo que eu conheço. E se eu não conheço, eu não vou conseguir praticar. Então, o conhecimento é necessário para que haja a prática daquilo que se conhece. Está comigo e me entende? Diga amém. Eu vou chegar lá. Então, são coisas indivisíveis. Eu lembro que em uma experiência na escola, um colega, professor de filosofia, ele deu toda aquela aula, sobre a democracia, a importância da democracia, o surgimento, a igualdade em relação à lei, todos são iguais, enfim, e os alunos ficaram muito encantados naquela parte teórica de toda aquela aula, ficaram maravilhados, como a democracia ela faz com que eu respeite o direito do outro, o espaço do outro, enfim. Mas quando esse colega, na hora do intervalo, ele não pegou a fila com os alunos, mas ele pegou uma fila privilegiada pelo fato de ser professor. E aí um dos alunos olhou e reprovou, dizendo: espera aí, professor, e a democracia que o senhor tanto ensinou em sala de aula, que diz que todos são iguais, e eu tenho que respeitar o direito do outro? Naquele momento, ele ficou meio que envergonhado, constrangido, porque ele percebeu que aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava, não condizia com aquilo que ele vivia. E no Evangelho é impossível você ter uma espiritualidade saudável se aquilo que você conhece não está em harmonia com aquilo que você vive.
E aí vem a importância do conhecimento. Como que eu vou viver a partir de algo que eu não conheço? Como que eu vou viver se eu não tenho conhecimento daquilo que eu preciso viver? E não é isso que Jesus disse: o meu povo erra, o meu povo perece por falta do quê? De culto. Por falta de conhecimento. Porque se ele não conhece, ele não vai conseguir viver a partir daquilo que não é conhecido por ele. Então, esse departamento, ele tem como prioridade promover o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus vai trazer o crescimento espiritual em relação àqueles que são participantes desse departamento. E aí Deus, o próprio Deus, como Albert Einstein disse, nós conhecemos uma gota em relação àquilo que é um oceano. O oceano é Deus. O conhecimento que nós temos é uma gota. E essa gota que nós conhecemos, nós não conhecemos por mérito nosso, mas é porque Deus quis se auto-revelar a nós. Foi Deus, partiu de Deus esse desejo de se tornar conhecido por nós. É a vontade de Deus se fazer conhecido por nós. Por isso que, ainda que seja um conhecimento pequeno, nós o conhecemos, mas o conhecemos porque ele se auto-revelou. E existem formas de Deus se revelar a nós, e por meio dessas formas nós obtermos o conhecimento. Existem duas formas: a empírica, que são aquelas experiências pessoais. Então você passa a conhecer Deus por meio de uma experiência pessoal sua. Vamos pegar um exemplo na Bíblia. Como que Moisés, pela primeira vez, tem o conhecimento de Deus? Em qual situação? Quem consegue me ajudar aqui? Quem falou a sarça? Dá um sinalzinho ali, perfeito. Moisés conhecia Deus de ouvir falar, porque até então, naquele momento, não tinha nada escrito, era apenas uma tradição oral, passada de pai para filho. Mas naquele momento que vocês conhecem muito bem, não precisa entrar em detalhe, ele está ali, vê aquela sarça que ardia e não se consumia naquele fogo, e ele foi atraído pela curiosidade daquele fato fenomenal. Quando ele se aproxima, ele ouve uma voz dizendo: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Quando ele ouve ele não identifica pela voz, mas ele identifica pela maneira que aquela voz se direcionou a ele. Quando a voz diz assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Deus usou a cultura do Egito para se revelar a Moisés de forma empírica. Por quê? Todas as vezes que o egípcio ele ia se relacionar com alguma divindade daquele politeísmo, ele não poderia fazer algum ritual, ele não poderia entrar com os pés calçados. Ele deveria tirar as sandálias, e aí sim ele faria o ritual com aquela divindade. Então Deus usa a conhecimento cultural do Egito que Moisés tem, para dizer a Moisés que aquela voz não era uma voz comum, era a voz de uma divindade. Quem está comigo e me entende, diga amém. Então, quando Moisés ouve a voz: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é o lugar santo, ele: peraí, se eu tenho que tirar a sandália, essa voz é uma voz divina. Eu não sei que ser divino é esse, mas eu sei que ele é divino. E aí, no decorrer do texto, eles vão dialogando, até que Deus se revela aí dizendo: eu sou o que sou e estou enviando você. Então, aquele conhecimento é um conhecimento empírico.
empírico, é uma experiência pessoal. Se você ler do Êxodo até o Apocalipse, tem mais alguém que Deus se revelou por meio da sarça, sim ou não? Sim ou não? Não, porque foi uma coisa pessoal, foi algo pessoal a Moisés. E aí eu não posso tornar isso uma doutrina universal, uma regra de fé, dizendo que todos devem de alguma maneira ter uma experiência com a sarça, senão o conhecimento dele não é um conhecimento validado. E esse é o perigo, pegar a experiência pessoal e querer impor ela como algo absoluto e como uma regra de fé para todos. Então, nós temos as nossas experiências com Deus, mas são experiências, são conhecimento empírico. E Deus pode usar essas maneiras para se tornar conhecido, igreja, sim ou não? Sim ou não? Pode, Deus pode. O erro não está em Deus usar esses métodos, o erro está está na pessoa que conhece Deus por esse método e cria isso como uma doutrina, fazendo que se torne uma regra de fé e todos vivem a partir daquilo que ela experimentou. Aí está o erro. Agora, além do conhecimento empírico, Deus também tem as suas maneiras de se revelar de forma universal, ou seja, são meios que Deus se fez conhecido, aonde toda a humanidade pode ter acesso a este conhecimento da existência de Deus. Vou repetir. Então, são meios que Deus usou, formas que Deus usou, aonde toda a humanidade pode ter o acesso a este conhecimento, porque ele é universal. São três formas. A primeira, a natureza é uma forma que Deus faz com que ele se torne conhecido. Salmo 19, verso 1. Se você puder ajudar aqui, e você vai folheando aí na sua Bíblia, vai anotando, melhora o negócio e depois você replica, passa para frente, porque outras pessoas também precisam ouvir. Os céus declaram a glória. A glória aqui não é a glória aqui é a presença, tá? Então, os céus declaram a glória. Glória aqui no texto original traz a ideia da presença de Deus. Os céus revelam a presença, declaram a presença de Deus. E o firmamento, a terra e tudo que nela há, revela o quê? Que ele é o Criador. Então a própria natureza foi um meio que Deus usou para que ele se tornasse conhecido por todos os homens. Existem testemunhos de cientistas físicos que nunca leram a Bíblia, nunca participaram do culto, mas de tanto pesquisar a origem das coisas, a origem do universo, eles chegaram a uma conclusão que isso só pode existir porque alguém superior, divino, criou todas estas coisas. Então a natureza é uma forma de Deus se auto-revelar, de Deus trazer esse conhecimento da sua existência, da sua natureza como Criador. Qual é a segunda forma universal? Coloque, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. Estou introduzindo você para que você perceba a importância da escola bíblica dominical. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. Põe lá. Assim todos acompanham aí no telão. Se você está com a Bíblia, já folheia aí. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava e o verbo era Deus. Então o texto diz que no princípio estava na condição de verbo, palavra. Essa palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí João está se referindo a Jesus, este verbo
Esse verbo, na fala de João, é uma representatividade de Jesus. Agora, no mesmo capítulo, coloque o versículo 14. Olha que interessante. E o verbo se fez e habitou e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, no 1 diz, ó, o verbo estava lá no início, estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo, no versículo 1, se revestiu, encarnou-se, revestiu-se de carne e habitou entre nós. E nós vimos a presença do Pai por meio do unigênito. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o próprio Deus encarnado, que habitou entre nós. Por isso que o texto diz que ele pode ser chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, o verbo encarnado, Jesus, é a revelação do Pai. E por meio de Jesus, nós temos a condição de conhecer a Deus. A prova disso está mais um pouco à frente, no capítulo 14 do mesmo evangelho, versículo 9 e 10. 9 e 10. Deus te abençoe. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, e não me entendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o... E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Qual é o contexto disso? Felipe diz: Jesus, o Senhor, nós até conhecemos, mas revela-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Aí Jesus diz: espera aí, há tanto tempo eu estou com você, Felipe, e você me pede para que eu mostre o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu sou o verbo encarnado, eu sou Deus encarnado, que é o que Paulo cita em Filipenses 2:5. Irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, quando tornou-se em forma, em semelhança de homens, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Então, Jesus é o próprio Deus encarnado, que não usou da sua divindade enquanto esteve na forma e na semelhança de homens. Quem me entende está comigo, diga amém. Então, o verbo Jesus é a revelação de Deus. Por meio de Jesus, nós podemos conhecer um pouco da natureza de Deus. Por meio de Jesus, nós podemos conhecer a vontade de Deus. E Jesus é uma revelação para um grupo apenas? Para algumas pessoas? Jesus, ele se revelou para todos os homens, para toda a humanidade. Agora vem o terceiro ponto e a terceira forma que Deus usa para se revelar ou tornar-se conhecido por todos nós, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Você pode colocar, por gentileza, no mesmo evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E a gente entra exatamente aqui, na importância da EBD. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida e são elas que testificam, ou são elas que de mim testificam. Então a Bíblia, ela não foi inspirada para trazer o conhecimento de homens, mas a Bíblia foi inspirada com o objetivo de fazer com que os homens conheçam a Deus por meio dela. Essa é a ideia. A Bíblia,
ela não foi inspirada para que eu use ela para provar a existência de Deus. Como se Deus necessitasse de alguém que justificasse a sua existência ou provasse a sua existência. Então, quando eu uso a Bíblia com esse objetivo de tentar provar a existência de Deus, eu estou usando com o objetivo errado. A realidade aqui é que a Bíblia foi inspirada para que, por meio dela, o contato com ela, a leitura dela, a meditação nela, faça com que eu cresça no conhecimento de Davi, no conhecimento de Abraão, no conhecimento de Isaac, mas no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus. Então, uma pessoa que diz que conhece Deus, mas não lê a Bíblia, uma pessoa que diz que conhece Deus, mas não gosta de escola bíblica dominical, uma pessoa que diz que conhece Deus, tem intimidade com Deus, tem um nível de espiritualidade elevado com Deus, mas não tem o seu momento de leitura, de meditação da palavra, este conhecimento é um conhecimento superficial, não é um conhecimento com respaldo bíblico, com fundamento, com verdade, porque o conhecimento verdadeiro, ele nasce de um contato com as Escrituras, com a palavra de Deus. Então, para que eu tenha uma espiritualidade saudável, eu preciso deste conhecimento. E o conhecimento que o meio que eu uso, a ferramenta que eu uso para obter este conhecimento são as Escrituras. E a EBD, qual é o papel da EBD? Qual é a importância da EBD em relação a tudo isso que eu introduzi? Ela é o departamento que promove este conhecimento para a igreja. Ela é o departamento que, de alguma maneira, provoca, incita nos fiéis o interesse, o despertamento pela leitura das Escrituras. Então, ela produz o crescimento, ela produz essa espiritualidade saudável. E por que este conhecimento transmitido pela EBD é algo importante? Por que há uma necessidade da igreja se envolver com este conhecimento, buscar este conhecimento? Embora nós temos nos nossos cultos as pregações, mas são pregações muito subjetivas. E na grande maioria são falácias. E o que são falácias? São ensinamentos mentirosos. Mas por que são mentirosos? Porque não tem respaldo nas Escrituras. É o que o Martinho Lutero falou. Se tal ensinamento venha fazer chover milagres do céu, mas ele não tem fundamento nas Escrituras, ele deve ser rejeitado. Então, num culto, você não tem a oportunidade de questionar, de se posicionar, de dar as suas considerações. Imagina, pregador todo empolgado e você levanta, pregador, peraí, me explica melhor esse ponto aqui. Então, nós não temos esta oportunidade, mas a EBD, ela promove isso, essa participação, essa interação entre aluno, professor, entre a igreja, o questionamento, a consideração, e é nesse momento que a gente vai absolvendo, a gente vai aprendendo. Algumas coisas nós temos como desconstruídas, outras nós absolvemos que vai realmente ser relevante para a nossa espiritualidade. Então ela é importante, ela faz parte desse conhecimento, é um departamento importante, é um departamento necessário. E uma igreja que não tem EBD, uma igreja que não usa da EBD como algo relevante para a sua comunidade de fé, é uma igreja que não está preocupada com o seu próprio crescimento, não está preocupada com a sua própria espiritualidade. Então, vamos lá? Primeiro ponto, por que ela é importante? Porque a EBD, ela transmite este conhecimento. E esse conhecimento, ele se torna uma ferramenta apologética para aqueles que recebem ele. Ele se torna uma ferramenta apologética. O que é apologia? É a defesa da fé. É a defesa da fé. E nós, como
igreja, precisamos ter condições de defender aquilo que nós acreditamos. Não basta você dizer, eu creio. Mas por que você crê? Eu não sei porque eu creio. Eu creio porque eu creio. Eu acredito que alguém falou para eu acreditar, alguém incentivou a acreditar. Isso não é suficiente. Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Pedro diz. Então eu tenho que ter resposta para aquilo que eu creio. Eu tenho que saber defender a minha fé de maneira bíblica, com a minha razão. E se eu não obter este conhecimento, eu serei levado por diversos ventos de doutrinas, porque eu não tenho um respaldo, eu não tenho defesa sobre esses ataques. Olha o que Pedro diz: antes santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre, vocês estão comigo aqui, estais sempre, para responder, para dar resposta, com mansidão, claro, temor, a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, ou da esperança que há em vós. Então, olha o que ele orienta: vocês devem estar prontos, preparados, porque quando aquilo que você crê for questionado, quando algum cético questionar a sua fé, você precisa estar preparado com mansidão e santificado para dar resposta a ele, para dizer a ele por que você acredita, para você fundamentar a sua fé, para você trazer racionalidade, razão bíblica para a sua fé. Então diga assim, com a permissão dos pastores, diga assim: não basta, mais forte, não basta crer, eu preciso defender aquilo que eu creio. Por que os nossos jovens são levados dentro das faculdades por ideologias totalmente contrárias à vida cristã? Porque eles não têm recursos, na grande maioria, e é claro que eu não estou generalizando, porque toda fala generalizada é uma fala burra, mas a grande maioria dos jovens, quando tem contato com a universidade, a fé deles desfalece. Eles não suportam a pressão ou as pressões de doutrinações que ocorrem dentro das universidades. E por que eles não suportam? Porque não há embasamento bíblico. Eles não conseguem defender aquilo que eles mesmos acreditam. E aí, quando você não tem uma defesa, é muito fácil de desconstruir. E não são apenas os jovens evangélicos, mas são jovens católicos, são jovens de uma outra linhagem cristã que não suportam. Por exemplo, olha a experiência. Quando eu cursei história, tinha muita gente ali que professava a fé cristã, tanto a fé cristã protestante, no meu caso, como a fé cristã católica apostólica romana. E nós éramos bombardeados por diversas ideologias, aquela questão, marxismo, materialismo, tudo aquilo que vocês sabem, aquela doutrinação, e vinha como bombardeio mesmo. E eu lembro que uma jovem da Igreja Católica Apostólica Romana, chegou um momento, um mormon não aguentou. O primeiro semestre, ele saiu. Ele não aguentou, da igreja dos mormons. Ele não suportou, ele saiu, largou o curso, porque a gente era afrontado constantemente em relação àquilo que nós acreditávamos. E aí o curso foi rolando, e essa jovem da Igreja Católica Apostólica Romana, chegou um momento que eu conversando com ela, ela disse: olha, eu não estou conseguindo nem passar mais na frente da Igreja Católica. E ela dava aula de catequismo. Sabe o que é catequismo? Dava aula. E ela chegou no nível que ela falou: não consigo nem passar mais na frente, porque a fé dela foi desfalecida, ela sofreu uma desconstrução terrível. E eu lembro que no último semestre, um professor que era o mais doutrinador, ele veio, colocou as mãos nos meus ombros e disse: Adriano, você suportou até aqui,
E aí a gente percebe que a intenção deles realmente é desconstruir aquilo que nós acreditamos. E a gente consegue ver isso, é muito prático, é muito prático. Então é muito fácil você levar alguém por uma doutrina, quando este alguém é ignorante acerca daquilo que ele acredita. Ele não tem conhecimento. E quando eu não tenho conhecimento, tudo aquilo que jogam para mim se torna como uma verdade absoluta. Por quê? Porque eu não consigo questionar. Eu vou questionar o quê? Se eu não tenho respaldo para tal questionamento. Agora, quando você conhece as Escrituras, quando você tem um embasamento no conhecimento daquilo que é a Bíblia, daquilo que Deus se revela por meio dela, essas doutrinas virão, mas você vai estar preparado para defender com mansidão aquilo que você acredita para a glória de Deus. Então a gente precisa. Eu lembro que no discipulado que nós tínhamos há 20 anos atrás, o meu discipulador dizia assim, quando o testemunho de Jeová chegar na porta da sua casa, nem fala com ele, chama ele para orar. Aí eu perguntei, mas por que eu vou chamar ele para orar? Não, porque eles não gostam de orar, e aí eles vão embora. Está errado, gente. É assim que a gente tem que se comportar? Qual é o nosso papel enquanto igreja? Qual é o nosso papel enquanto portadores da verdade que salva, que liberta e transforma? É fazer com que ele vá embora? É ter essa atitude para que ele não venha mais na minha casa? Foi assim que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou? O que Jesus faria com o testemunho de Jeová, se o testemunho de Jeová abordasse ele? Vamos lá, me ajuda aí. Faria o quê? Mostraria a verdade. Criaria uma ponte de diálogo com ele. Estabeleceria em relação a ele, ouvir o que ele tem para falar, mas também combater aquilo que ele está falando. Mas como que eu vou falar de uma verdade que eu mesmo não conheço esta verdade? Como que eu vou falar de algo que eu mesmo não conheço? A gente só pode dar o que tem. Se eu não tenho conhecimento, como que eu vou dar o conhecimento que eu não tenho? Então nós falhamos nisso. E aí eu repito por mais uma vez, a EBD torna-se o departamento de maior relevância como transmissor deste conhecimento que nos levará a usar como ferramenta apologética. Quem está comigo e me entende, diga amém. Um segundo texto aqui que está em 1 Timóteo, põe aí por gentileza. Capítulo, fiquem à vontade, viu, os pastores aí, os obreiros, fiquem à vontade aí. Capítulo 4 da primeira carta, escrita a Timóteo, verso 1. Então, o conhecimento que a EBD transmite, torna-se uma ferramenta apologética, uma ferramenta de defesa a esses ataques que a igreja vem sofrendo. Olha o que ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O apostatar é o abandonar, é o voltar atrás, é tirar a mão do arado, é retroceder, é permitir que a fé desfaleça, é não acreditar naquilo que antigamente acreditava, porque foi levado por um outro vento de doutrina. Ele diz, parece que Paulo estava escrevendo, é o que Billy Graham disse, né? Que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então parece que Paulo estava vendo o contexto do século 21, principalmente na igreja evangélica brasileira, e dizendo assim, muitos se apostatarão, muitos deixarão a sã doutrina e serão levados, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que são esses espíritos enganadores? Os falsos mestres, as falsas teologias, os falsos doutores, que estão tomando as redes sociais, que estão tomando as mídias, e estão atraindo para si multidões, gerando no ouvido dessas multidões comichões no ouvido, e falando a elas aquilo que elas gostam de ouvir, mas que não é a verdade bíblica.
O que são essas doutrinas de demônios? São as heresias, são os falsos ensinamentos que estão surgindo com muita intensidade dentro das igrejas. E de forma natural, a igreja está aceitando esses falsos ensinamentos. E isso é tão verdade que escola bíblica está ficando extinta em algumas instituições. A escola bíblica tornou-se um departamento que não é mais necessário para a igreja evangélica brasileira. Louva a Deus ainda pelas instituições, pelos pastores que se dedicam em promover a escola bíblica, seja dominical ou seja semanal, mas esse momento de aprendizado, esse momento de promover o crescimento para as suas ovelhas, isto é uma evidência de que esses pastores estão preocupados com a alma, com o crescimento, com a individualidade e a autonomia espiritual de cada um. Agora, existem líderes que eles estão colocando a escola dominical como algo que não é necessário, porque eles não querem que os seus fiéis tenham autonomia na sua espiritualidade, mas eles querem que os seus fiéis fiquem refém aos seus falsos ensinamentos. Então eu oculto a verdade, eu tiro o direito do conhecimento, porque eu consigo manipular com maior facilidade. Então vamos lá. Igrejas neopentecostais, qual delas você conhece que tem escola bíblica dominical? Alguém conhece? Quando eu falo de movimento neopentecostal, vocês têm uma ideia mais ou menos de quais são essas instituições. Me cite uma delas que promove escola bíblica dominical. O movimento neopentecostal, ele surge no ano 70 aqui no Brasil, na década de 70, no ano 70 não, na década de 70 aqui no Brasil. Então nós temos o pentecostalismo clássico, 1911, tá? 1911 ali, Daniel Berg, Gunnar Virg, Assembleia de Deus, tal. E aí, na década de 70, surge esse movimento neopentecostal. É o novo movimento pentecostal. E por que, irmão Adriano, neopentecostais? Porque eles partem de um princípio fundamental da teologia da prosperidade. Então, a base da fé deles, a base do ensinamento deles, a principal estrutura dessas instituições é promover a teologia da prosperidade. Então, veja, observe, faça uma pesquisa de campo, analise, e quando é que esses líderes dessas igrejas neopentecostais promovem momentos como este? Observe se eles têm estabelecido nessas instituições escola bíblica. Se é de preocupação deles que os fiéis deles cresçam no conhecimento, ou se para eles é interessante que os fiéis permaneçam na ignorância. Porque a ideia é permanecer na ignorância, porque o que é ignorância? É ausência de conhecimento, e quando há ausência de conhecimento, torna-se mais fácil eu manipular as informações. E aí você olha e diz, espera aí, irmão Adriano, o senhor está falando, eu estou refletindo, está me levando me remetendo à lembrança de algumas coisas que eu vi nessas igrejas, e eu olhei, eu falei, mas que absurdo que essas pessoas fazem isso, em nome de Deus, essas loucuras, mas as pessoas que estão ali fazem de boa fé. O problema não são elas, o problema é a liderança que manipula a fé delas. E por que elas fazem aquilo? Porque elas não têm conhecimento. Quem tem conhecimento vai perceber que aquilo é tudo falácia, tudo heresia, negócio de sal grosso, azeite não sei da onde, água do Jordão, toalha ungida, bloco ungido, e faz isso, faz aquilo. Todos, quem tem o conhecimento, não cairá nessas falácias, porque Jesus disse que é pela fé. A única coisa que Deus pede de nós para obtermos a graça manifestada dos céus
é a nossa fé. Então percebe que isso aí é mais atual do que qualquer outra coisa. E aí eu volto pela 10ª vez. A EBD torna-se um elemento relevante e essencial, que promove o conhecimento, que nos dá respaldo para combatermos todos esses ataques, para combater todas estas falácias que vêm ameaçando e está ameaçando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, está tirando a saúde espiritual da igreja. Então, tudo que for dito, tudo que for ministrado, não aceite com uma verdade absoluta, sem antes filtrar nas santas escrituras. A gente precisa aprender a filtrar, mas para filtrar o que eu ouço, eu tenho a necessidade de ter um conhecimento. São teologias liberais, gente que não acredita mais no arrebatamento, gente que não acredita mais na concepção virginal de Jesus, gente que não acredita mais em milagres, pessoas que estão aceitando o universalismo, ou seja, no final todo mundo será salvo, pessoas que negam a existência do inferno. Então são tantas coisas que falta tempo para citar o tanto de heresias, de falácias, coisas enganosas, antibíblicas, fábulas de homens que nos atraem porque facilita o evangelho, mas na realidade acaba nos enganando. Então a fonte do conhecimento são as escrituras. A fonte do conhecimento de Deus é a palavra. A fonte de uma espiritualidade saudável é a Bíblia Sagrada. E pela 11ª vez, é por isso que é importante estar na escola bíblica dominical, participando, ouvindo, refletindo, crescendo, recebendo este conhecimento, lendo a revista antes de vir para a aula, para que você questione o professor, para que você se posicione diante do professor, porque é nesse posicionamento, é nesse questionamento, que tanto o professor como a classe vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir a Jesus? Então aplauda a Jesus. A escola bíblica dominical é um departamento também de discipulado, tá? Caminham juntas. A ideia do discipulado é passar o estatuto da igreja, a cultura da igreja, os princípios da igreja, a questão dos costumes da igreja. Então, antigamente a gente tinha esse olhar como discipulado, mas isso não é um discipulado, isso é o que você usou, é uma integração, um acolhimento. Então, olha, a igreja do Icaraí é assim, 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 essas são as culturas, nós acreditamos nisso, a nossa liturgia de culto é essa, tal. Então, é um acolhimento. O discipulado não pode ser respaldado em uma cultura de uma instituição. O discipulado, ele tem que ser respaldado nas escrituras. Entendeu? Aí a escola bíblica dominical, ela entra como também um departamento discipulado. Mas, entretanto, se você tem ali alguns candidatos ao batismo, e você traz os principais fundamentos da fé, o que é o batismo, o que é a ceia, o que é uma vida santificada, tal, isso é um discipulado, que a gente não pode confundir discipulado com acolhimento, aonde aquela pessoa recebe as informações de como é o funcionamento da instituição. Então, isso é acolhimento, tá? Uma integração, como você usou o termo aí, deu para entender? Tranquilo? Vamos encerrar? Pode encerrar? Fique de pé, vamos orar. Pai, cuja presença nós estamos e te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por ser participante deste momento, juntamente com esta amada igreja, Pai, com teus filhos e as tuas filhas, Pai. Que o Senhor seja louvado, pois, Senhor, estamos certos de que foi despertado em nós, foi provocado, como está sendo no decorrer dessas noites de quarta, o desejo, Pai, de conhecermos mais o Senhor, de fundamentarmos mais a nossa fé, a nossa espiritualidade, e nós sabemos que não existe outro meio a não ser
pela tua palavra. Que o Senhor abençoe, Senhor, a escola bíblica dominical da ADSA do Jardim Icaraí. Abençoe, Senhor, os professores, o coordenador, estes alunos, Pai, que haja um crescimento, Senhor, para a tua glória, para a tua honra, reconhecendo as nossas limitações, rogamos ao teu Espírito, para que ilumine o nosso intelecto, Senhor, aperfeiçoe o nosso intelecto, para absolvermos a tua palavra, para chegarmos ao conhecimento daquilo que realmente o Senhor teve por interesse nos passar, Pai. Que o teu Espírito aperfeiçoe a nossa vida e que não sejamos apenas leitores, mas também bem-aventurados, porque praticaremos aquilo que do Senhor nós temos recebido. Te agradecemos no nome de Jesus, por esta noite, por este momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês, pastora.